Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro, vamos continuar com a nossa geometria espacial e vamos observar hoje, como fizemos na aula de ontem, hoje também vamos observar a relação de Euler entre os poliedros. Tudo bem? Meu nome é Pedro Ito, eu sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre a relação de Euler, relação de Euler, relação... Então, a gente vai relembrar que a relação de Euler, isso é V mais F é igual a mais 2. Então, eu tenho que lembrar que é vértice mais faces é igual a aresta mais 2. De Euler, que é uma relação entre o número de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Então, vai lá, pega o lápis, a caneta, a borracha, o papel, que a nossa videoaula vai começar. Então, a gente tem V mais F igual a A mais 2. Então, eu tenho essa relação de Euler, ok? Relação de Euler, ou, mais para o alemão portuguesado, relação de Euler. O que seria a relação de Euler? A relação de Euler é uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro convexo. O que é um poliedro convexo? Um poliedro são figuras espaciais formadas apenas por polígonos. Suas faces são polígonos e convexos. Então, nós vimos ontem que as figuras espaciais, elas possuem as bases formadas por figura plana, base quadrangular, base retangular, base triangular ou base poligonal. Os polígonos podem ser de diferentes tamanhos. Temos os hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágono, decágono e coságono. Então, as bases das figuras espaciais sempre vai ser uma figura plana. Simplificadamente, quando a ponta de todo o poliedro é para fora, não tem pontinha para dentro, ok? Bom, mas o que é vértice, face e aresta? Vamos entender. Essa figura aqui é o que nós chamamos... Essa figura, nós temos o cubo. Então, o que é que vai acontecer com esse cubo? Ele tem a parte tracejada, que é a parte que a gente não conseguiria ver se nós desenhássemos ele no mesmo plano. Por quê? Figuras espaciais, a gente não consegue observar as figuras no mesmo plano. Ela precisa ter 3 dimensões, ou seja, ela tem que ser feita através de 3D, para que eu consiga ver as faces, os vértices e todas as arestas. Então, se eu tenho uma figura plana, se eu desenhar para vocês uma figura plana, um exemplo de uma figura plana, eu posso desenhar aqui um triângulo. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma figura plana, que é o meu triângulo.
É um exemplo de figura plana. Então, nessa figura plana, eu consigo observar quem é o vértice, quem é os lados e quem são os ângulos. Então, essa figura considerada plana, ela não precisa de outra dimensão. Eu tenho aqui o plano, que é o quadro branco, e esse meu plano, ele pode representar, eu posso observar, consigo ver os lados da figura, possuo 3 lados, posso ver o vértice, que é esses pontinhos, de encontro de um lado com o outro, e posso ver as aberturas, que é os ângulos. Então, eu não preciso de outro plano. Mas as figuras espaciais, sim. Vamos de prisma de base quadrada. Por quê? Que é um prisma? Porque ele tem duas bases paralelas e congruentes. E eu sei que é um quadrado porque foi eu que fiz o desenho, né? Mas sem alguma outra informação, eu não poderia falar que é um prisma de base quadrada, tá? Sem alguma outra informação. Somente do jeito que está aqui, eu poderia falar que é um prisma de base retangular. Então, vocês estão vendo que possui em cima, a base de cima é uma figura que é um quadrilátero e a de baixo também. Então, eu tenho aí em cima e embaixo a minha base sendo feita por uma figura plana. O quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Ou também isso aqui pode ser chamado de hexaedro. Agora eu falo por aqui. Mais conhecido como cubo. Tá? Então, já te falei 3 nomes diferentes. O que seria os vértices? Tá vendo? Vocês lembram que o hexaedro regular, ele está dentro ali os poliedros de Platão, né? Isso, os poliedros platônicos, onde Platão relacionou com os elementos da natureza. Esse pontinho de encontro aos vértices, segmentos de reta, é o que nós chamamos de vértice. Quantos vértices eu tenho nesse meu poliedro? Bom, eu tenho 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Porque é um prisma, o mesmo número de vértices que eu tenho embaixo, eu vou ter em cima. Então, eu tenho um total de 8 vértices. Então, meu V de vértice é igual a 8. Prosseguindo, o que seria face? Face vai ser o meu polígono que compõe a figura. No caso, esse meu polígonozinho aqui está representando uma face. E quantas faces eu tenho nesse poliedro? Bom, eu sei que eu tenho 2 bases, então eu já tenho 2 faces. E na minha lateral, se é um polígono de 4 lados da base, eu vou ter 4 faces laterais, porque é um prisma. Se eu tenho 2 bases e 4 faces laterais, eu tenho um total de 6 faces. Face igual a 6. Eu tenho 6 faces. Aqui já tem uma, a do fundo 2, a do lado de cá 3, a da frente 4. Com a de cima 5 e a de baixo 6 faces. E arestas. O que vai ser uma aresta? Aresta é o segmento de reta que vai ligar os 2 vértices, ou seja, são os lados das minhas faces. E quantas arestas eu teria aqui no total? Vamos pensar. Se a minha base é um polígono de 4 lados, eu tenho 4 arestas. Então, 4 11, 12 arestas. Próximo desenho. Depois a gente volta aqui um pouquinho. Esse meu poliedro é o que podemos chamar de pirâmide de base tríplice. Ou seja, são os lados das minhas faces. E quantas arestas eu tenho? Então, observe que eu tenho
os vértices, os pontinhos de encontro. As faces os polígonos que são formadores da figura. E a aresta são as linhas que vão se encontrando uma com as outras para poder ir fazendo a quantidade de aresta. Teria aqui no total, vamos pensar, se a minha base é um polígono de 4 lados, eu tenho 4 arestas. Então, 4 arestas embaixo, com 4 arestas em cima, 8 arestas, mais 4 arestas ao redor, 12 arestas. Aresta igual a 12. Vamos lá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Próximo desenho. Depois a gente volta aqui um pouquinho. Esse meu poliedro é o que podemos chamar de pirâmide de base triangular, mais conhecido como tetraedro. Olha, você vai ver. Vamos ver quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4 vértices. Vértice. 4 vértices. Quantas faces? Quantas faces, né? A face da frente. 1, a face aqui do ladinho. 2, do outro lado. 3, e a de baixo. 4. Então, eu tenho 4 faces. E quantas arestas eu terei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Arestas, 6. Esse aqui é chamado de tetraedro, porque são 4 faces, tá? 4 faces triangulares. Esse de hexaedro, porque são 6 faces quadrangulares, tá? Próximo desenho. Isso aqui é uma pirâmide. Mas a minha base é um polígono. Olha aí, a pirâmide, a base é um polígono. Então, vamos ver que figura é essa para ver que tipo de pirâmide é essa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho um polígono de 5 lados, então eu tenho aqui uma pirâmide pentagonal, certo? Porque a base é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, certo? De quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então isso aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Vamos ver quantos vértices. Vértices. Eu tenho 5 embaixo com 1 em cima. 6 vértices. Quantas faces? Também vai ser 6. Por quê? Porque se meu polígono da base é de 5 lados, de cada lado vai sair uma face lateral. Olha lá, ó. Então eu tenho 5 faces laterais, mais a face de baixo. 6 faces. E quantas arestas? Bom, só pode ser 10. Por que 10 arestas? Porque a minha base é um polígono de 5 lados, de cada vértice vão sair 2. Uma aresta. 5 da base com 5 ao redor, 10 arestas. E aí, os desenhos vão começando a ficar um pouco complicados. Aqui agora eu já tenho um prisma. Eu tenho um prisma em que minha base tem 6 lados. 3, 4, é um hexágono, 5, então é hexagonal. Então, é um prisma de base hexagonal. 6. Vamos ver quantos vértices? Bom, se é um hexágono, a minha base tem 6 vértices embaixo. 6 em cima, 12 vértices. Quantas faces? Se são 6 lados, ao redor eu terei 6 faces laterais. Com a de baixo, 8 faces laterais. E quantas arestas? Eu terei um total de 18. 18 arestas. Porque eu tenho 6 em cima, 6 embaixo e 6 ao redor. 6 vezes 3, 18 arestas. Agora olha esse outro desenho. Nossa, professor, que desenho é esse? Isso é o que nós chamamos de dodecaedro. É um sólido de Platão. Poliedro de Platão. O que é um dodecaedro? É um poliedro que tem 12 faces pentagonais. Olha o tanto que vai começar a ficar complicado isso aqui.
fazer para descobrir o número de arestas, sem ficar contando? Você tem duas possibilidades. Sabendo o número de vértices de faces, ou sabendo apenas o número de faces. Sabendo o número de vértices e faces, é fácil. Olha só para você ver, ó. Olha que interessante. Pessoal, quanto que é 8 mais 6? 8 mais 6? 14. 14 para chegar em 12. O que você faz? Subtrai 2. 14 menos 2, 12. Será que isso vale para todos? Vamos ver. 4 mais 4. 8. 8 menos 2. 6. Olha que bacana. 6 mais 6. 12. 12 menos 2. 10. 12 mais 8. 20. 20 menos 2. 18. Então, eu posso escrever uma formulazinha para isso. Se eu somar o número de vértices mais o número de faces e tirar 2 unidades, você chega no número de arestas. Essa é a relação de Euler. Essa é a relação de Euler. Vértice mais face menos 2 igual a aresta. Só que na relação de Euler, a gente utiliza V mais F igual a A mais 2. Então, o que é que acontece? A gente pega esse 2, que é positivo, que está no segundo membro, e traz negativo para o primeiro membro. Porque aí eu posso, sabendo o vértice, sabendo as faces, eu posso identificar as arestas. Eu, particularmente, gosto de escrever desse jeito. 2 para negativo, vai para lá, positivo. Então, V mais F igual a A mais 2. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Essa é a relação de Euler. Então, nós conseguimos achar o número de arestas sabendo o número de vértices e o número de faces. Ou achar o número de vértices sabendo o número de faces e o número de arestas. Ou achar o número de faces sabendo o número de vértices e o número de arestas. Mas, nesse meu dodecaedro, eu não estou a fim de ficar contando, não. Se bem que não está tão difícil. Mas eu não estou a fim de ficar contando. Então, não sei o número de vértices, não sei o número de arestas. Eu sei apenas o número de faces. Porque eu te disse que é um dodecaedro. Dodecaedro. Um dodecágono são 12, é um pentágono. de 12 lados. 12 um dodecaedro é um poliedro de 12 faces. lados. Então, já sei que são 12 faces, mas não são 12. Então, se eu já sei o número de faces, que é 12, porque é um polígono de 12 lados, um dodecaedro, 12. Mas ele é formado por pentágonos. Então, eu vou multiplicar 12 vezes 5 e vou dividir por 2. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer aí agora e vamos tentar fazer juntos aqui. Ele tem face igual a 12, mas ele é um pentágono. Isso? Pentagonal. Então, se é pentagonal, é porque são 5 lados. Não é isso? 5 lados. Então, eu vou descobrir como a quantidade de vértices. Eu vou multiplicar 12 vezes 5 e vou dividir por 2, porque tem os dois lados da figura, não é isso? Então, 12 vezes 5, eu vou ter aí 60. Para dividir por 2, 60 dividido por 2, 30.
Então, o vértice vai ser 30. Então, se eu já tenho as minhas faces, que é 12, o meu vértice, que é 30, eu posso encontrar a minha aresta. Que V mais F é igual a A de aresta mais 2. Então, a minha face é 12, o meu vértice é 30, a minha face são 12, a minha aresta eu não sei, mais 2. Então, 30 mais 12, 42. Menos 2. 42 menos 2 igual a aresta. Trinta mais 2, 42. Menos 2 igual a A. Então, a minha aresta vai ser igual a 40. Então, imagine nós ficarmos aí contando 40 arestas. Então, vamos observar a figura se está corretamente. Faces quaisquer. São 12 pentágonos. Tá? São 12 pentágonos. Então, como que nós vamos descobrir o número de arestas a partir do número de faces? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso hexaedro. Eu tenho 6 quadrados. 6 quadrados. Se eu colocasse cada quadrado separadamente, eu não encontraria um número total de arestas de 6 vezes 4, porque são 6 quadrados. O quadrado tem 4 lados. 6 vezes 4, se eu colocasse separadamente. Só que ao montar o poliedro, o que acontece? Observe que essa aresta aqui, ó, ela é a aresta tanto dessa face de cima quanto dessa face de baixo. Essa minha outra aresta aqui, ó, observe que ela é a aresta tanto da minha face lateral da esquerda quanto da minha face lateral aqui da frente. Por isso que tem que dividir por 2. Então, cada aresta é a aresta de 2 faces. Se eu deixar desse jeito, a resposta vai estar errada, porque eu estou contando o dobro de vezes, o dobro do número de vezes, o dobro do número de arestas. Então, para retirar isso, o que eu faço? Divide por 2. Por 2. Olha que bacana. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12. Bom, eu tenho 12 arestas. Observe que eu achei o número de arestas sabendo apenas o número de faces. E que faces são? Olha esse outro, o tetraedro. Não são 4 faces triangulares? Cada triângulo não são 3 lados? Então, para eu saber o número de arestas, eu faria 4 vezes 3. Só que cada aresta é aresta de 2 faces. Então, eu vou dividir por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 arestas. Nesse meu outro desenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Uma pirâmide de base pentagonal, ela é composta por 5 triângulos e um pentágono. Então, o que eu faria, professor, para achar o número de arestas? Simples. Eu tenho 5 triângulos, então 5 vezes 3, mais um pentágono. Então, ficaria 1 vezes 5. Só que eu vou dividir isso por 2. Porque cada aresta é aresta de 2 faces. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 5, 5. 15 mais 5, 20. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. 10 arestas. No meu prisma de base hexagonal,
Para eu achar o número de arestas, o que eu deveria fazer? Bom, se é um prisma de base hexagonal, eu tenho 2 hexágonos. 2 vezes 6. Só que não são só 2 hexágonos. Eu tenho 6 retângulos. 6 vezes 4, que são 4 lados retângulos. Só que eu vou dividir isso por 2. Porque cada aresta é aresta de 2 faces ao mesmo tempo. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24. 24 mais 12, 36. 36 dividido por 2. Adivinha? 18 arestas. Então, o que eu vou fazer para descobrir o número de arestas desse meu dodecaedro? Quantas arestas tem? Bom, eu sei que são 12 pentágonos, mas cada pentágono tem 5 lados, então é 12 vezes 5. Só que eu vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Cada aresta é aresta de 2 faces. 2 faces. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, 30. Então quer dizer que no dodecaedro eu tenho 30 arestas. Agora só falta achar o número de vértices. Quantos vértices? Bom, só jogar na relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Vértice é o que eu quero descobrir. Face são 12, porque é um dodecaedro. Arestas, 30 mais 2. 30 mais 2, 32. 12 está positivo, vai para lá negativo. 32 menos 12, 20. Então eu tenho 20 vértices. Faz sentido, né? Vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só para corrigir, a face é 12 e as arestas é que são 30. Eu coloquei aqui no vértice, mas é aresta. Face, que são 12, e as arestas, que nós calculamos, onde 12 vezes 5, porque é o polígono dividido por 2. Então, a aresta foi igual a 60 dividido por 2, que é 30. Agora a gente tem V mais F igual a mais 2. Quem é o vértice? Eu ainda não sei. Quantas faces? 12. As arestas? 30 mais 2. Então, vértice mais 12 é igual a 30 mais 2. Então, eu tenho V igual 30 mais 2, 32. Mais 12, menos 12. Então, o vértice vai ser igual a 20. 30 menos 12, 20. Então, eu tenho vértice, 20, faces e aresta. Então, para a atividade de casa de hoje, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, atividade de casa, vocês vão fazer o quê? Pesquisar outros polígonos, óbvio que são diferentes dos polígonos que a gente viu agora, porque se for igual, não adianta, não foi pesquisa para vocês tentarem fazer, foi simplesmente cópia. Vocês vão tentar procurar 5, certo? Figuras espaciais e vão encontrar o vértice, a face e a aresta. Lembrando que essa atividade também é para nota, ok? Então, uma ótima quinta-feira, bom final de semana e boa aula a todos.